Olá pessoas e bem-vindos à nossa terceira aula aqui de C Sharp. Como sempre é o Rafael aqui e vamos lá. Na aula passada eu deixei dois desafios para vocês. Um deles aqui que era o mais simples, né? Só para vocês treinarem aqui como entrar com a entrada do usuário, né? Como o usuário entra com valores no programa, que é do rendimento do carro, né? Muito simples. A gente declara as variáveis que a gente vai usar, né? No caso, estou usando 2 quilômetros e litros. A gente pergunta para o usuário qual a distância percorrida, especificando, né, que é em quilômetros. Quilômetros é o convert to double, console read line, que eu ensinei a fazer, né, na última aula. Depois pergunta qual a quantidade de litros consumidas, entra com esse valor na variável litros e depois responde, né, o rendimento médio do carro foi de quilômetros dividido por litros, quilômetros por litro, né, que bem simples, muito fácil. A operação eu fiz aqui próprio dentro da stringzinha. Se você que pode ter feito uma variável específica para fazer isso aqui também, não tem problema. Vamos só rodar aqui, né, para ver que realmente funciona, né? Qual foi a distância corrida em quilômetros? Vamos colocar, né, 100 quilômetros e 10 litros, por exemplo, né? Então, claro, o rendimento médio do carro foi de 10 quilômetros por litro. Funciona. Só o outro aqui, né? E se for o dobro de consumo, né? Aí vai ser metade, 5 km por litro. Certo? Muito simples, muito fácil. Essa aqui era só o treinozinho mesmo. Agora vamos dar uma olhada no desafio mais complicado que eu tinha passado. Certo. E estamos aqui, né, com o programinha da equação de segundo grau um pouco mais complicada. Eu tenho um pouco mais de variáveis, né? Tem o jeito que eu fiz foi o esquema, né, de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Para achar as raízes. O delta, né? Eu separei o delta como uma variável porque a gente vai usar aqui, né, nessa aula, porque como vocês sabem, o delta, uma equação de segundo grau, ele pode ser maior que zero, pode ser igual a zero, pode ser menor que zero. Em todas essas situações são casos diferentes, né? E x1, x2, as duas raízes. Ok. Então, primeiro, né, pede o número que acompanha x ao quadrado no A, o número que acompanha x no B, termo independente no C. O delta, né, como a fórmula no x, né, é o b ao quadrado. Eu poderia ter se escrito b vezes b, né? Só que como parte do exercício era usar, né, a classe math, eu acho melhor usar assim, né, para demonstrar melhor o uso e tal. Mas se você tiver escrito b vezes b, também funciona, né? Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Uma coisa importante também, quando você está fazendo operações um pouco mais complexas dentro de uma variável, né? É bom você sempre usar parênteses, né? Porque o programa, né, ele faz na ordem das operações. Primeiro ele eleva, depois raiz quadrada, depois multiplicação, divisão, depois soma, subtração e tal. Mas ele dá sempre preferência para o que está dentro dos parênteses, fazendo de dentro para fora. Então você tem que tomar cuidado com isso para fazer realmente a conta que você quer. E aqui, né, o x1 é menos b mais a raiz quadrada de delta, né, dividido por 2 vezes a. E o x2 é o menos b menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Como eu estou usando os parênteses aqui, é para dividir tudo isso aqui por 2 vezes a. Tem que usar os parênteses para ficar certinho. Aí aqui uma coisa que eu não pedi para fazer, mas eu fiz aqui só para ficar mais bonitinho, né? Tipo, a equação inserida foi, aí ele imprime qualquer equação. Aqui eu tô usando parênteses porque, tipo, se o b for negativo, aí ele fica, tipo, mais menos b. Se quisesse que fosse um negócio mais automático, ia ser um pouquinho mais complicado. Tipo assim, se for menos, ele não imprime o mais, por exemplo. É uma coisa um pouquinho mais complicada, depois eu posso fazer um exemplo disso. Mas no momento, assim, já é o suficiente, né? E depois ele imprime as raízes da equação, né? x1 e x2. Vamos testar aqui com uma equação que a gente sabe que tem raízes reais, como por exemplo 2x ao quadrado mais 2x menos 4. Ele imprime a equação aqui, né? 2x ao quadrado mais 2x mais menos 4 igual a zero. A raiz da equação é 1 e menos 2. E se a gente fazer as contas, né, aqui, ó, com o 1, 2 mais 2 menos 4 é zero. Com menos 2, aqui fica menos 2 quadrado, 4, 8, mais 2 vezes menos 2
menos 4, então 8 menos 4, 4, mais menos 4, 0. Então, realmente deu certo. Então, ele resolveu a equação, olha só que legal. E agora você pergunta, Rafael, e se eu colocar uma equação aqui que não tem raízes reais, por exemplo? Vamos ver o que acontece. Vamos rodar o programa de novo, né? Vamos colocar, por exemplo, né, a mesma coisa. 2, 2, só que ao invés de colocar menos 4, vamos colocar mais 4, né? Vamos ver o que acontece. Ele imprimiu a equação, não deu um erro imediatamente, mas veja só o que apareceu aqui. Não deu um número. Isso é porque aqui, nesse caso, o delta está dando um menor que zero. E como no programa a gente faz a raiz quadrada de delta, como vocês sabem, não existe raiz quadrada de número negativo, pelo menos não nos números reais. E essa função trabalha apenas com números reais. Então a gente tem que ensinar para o computador como lidar com números imaginários e números complexos. E para isso a gente tem condicionais. Por exemplo, a gente pode falar para o computador assim, se o delta for maior que zero, faça isso aqui, normal. Agora, se o delta for menor que zero, aí faz outra coisa, que é tipo separar, né? Tipo, faz a raiz quadrada do módulo de delta e acompanha o i, o imaginário, e aí vai dar certo. Ok, então vamos fazer isso agora. Primeiramente vamos colocar essa parte aqui que só imprime a função, né? A equação aqui em cima, porque ela vai ser feita de todo jeito, né? Se o delta for maior ou menor que zero, ela sempre vai ser feita. Fica aqui em cima. Ok, agora ele vai calcular o delta, vamos avaliar o delta. Para isso a gente vai usar um condicional chamado if, que seria o se em português, né? Então, if. Para a gente declarar o if, a gente coloca if, abre os parênteses e aqui dentro a gente coloca a condição. Uma condição lógica, como por exemplo, se delta, né, que é a nossa variável, maior ou igual a zero. Porque se o delta for zero, vai ser duas raízes reais iguais. Não vai ter problema, né? Ele vai imprimir duas raízes, aí no caso, né, x1 e x2 vão ser iguais. Vai imprimir a mesma raiz duas vezes. Não tem problema. Se você quiser que ele imprima só uma raiz no delta, você pode inserir essa condição também. Mas aqui, por enquanto, vamos deixar só a condição do delta maior e delta menor que zero. E, ok. Só que aí, se isso aqui for verdade, um certo código vai ser executado. Só que o código que vai ser executado, ele tem que estar dentro de chaves. Então aqui a gente abre a chave para mostrar o início do código e o fecha chaves aqui para dizer que o código acaba aqui. Certo? Então, se o delta for maior ou igual a zero, ele vai fazer isso aqui, né, em ordem, imprimir as raízes e depois vai sair, console read key, né, para terminar o programa e fechar. Certo? E se o delta for menor que zero, ok. Para isso, a gente pode escrever, né, o if delta menor que zero. Ou então, a gente pode escrever else, que é uma outra condicional aqui. O else é uma condicional que está estritamente relacionada ao if. É tipo assim, o else é o se não. Então, é assim, se delta for maior ou igual a zero, execute isso. Se não, execute isso. Todo else está relacionado com o if que vem logo antes dele, tá vendo? Se eu clicar aqui no else, ele até seleciona o if aqui, porque esse else está relacionado a esse if. É uma boa maneira de você fazer o seu código mais rápido, porque se você colocar um monte de ifs, ele vai testar todas as condições. Todas as condições. Agora, se você colocar um if e a primeira condição já for satisfeita, ele não vai continuar, sabe? Porque o else só é chamado se o if não for satisfeito. Então, é uma maneira de você continuar testando. Aí, você pode até usar, tipo, else if. Que aí você, por exemplo, assim... ele vai testar isso aqui, né? Por exemplo, se a gente fosse fazer... Vamos fazer 3 condições pra gente poder usar o else if. Então, certo? Então, se o delta for maior que zero, ele vai executar isso aqui. Aí, else if. Então, se o delta não for maior que zero, agora a gente vai testar se o delta é, por exemplo, igual a zero.
E quando a gente está fazendo comparação lógica, né, que aqui é o caso, tipo, maior, a gente tem que usar dois iguais. Porque um igual só é, tipo, declaração de variáveis. Você está colocando o que vem depois dentro da variável. E não é o que a gente está fazendo, a gente está comparando. Então a gente tem que usar dois iguais. Então, se o delta for maior que zero, ele só vai precisar calcular uma raiz, né? Porque as duas são iguais. E na hora de imprimir a resposta, a gente coloca. Assim, tecnicamente, quando o delta é igual a zero, ainda tem duas raízes. Só que são duas raízes iguais. Mas não vamos entrar nisso, não. Vamos colocar que é tipo. Vamos colocar uma raiz só, né? A raiz é x1 só. Que é o que a gente colocou aqui. Aí tanto faz, né? Como o delta é igual a zero, a raiz aqui vai ser zero também, né? Então a gente pode até apagar essa parte aqui do delta. Pra também economizar, o computador não precisar fazer tanta conta. É sempre bom você diminuir o máximo o trabalho do computador para ele fazer o mínimo de conta possível. E agora, se o delta não for maior que zero e o delta não for igual a zero, só tem uma opção, né? Que é o delta menor que zero. Mas a gente não precisa escrever ela, tipo, a gente não precisa colocar aqui, né? Else if delta menor que zero. A gente não precisa testar, porque a gente já excluiu todas as outras possibilidades antes. E como eu disse, quando você está programando, você tem que sempre tentar fazer da maneira mais eficiente possível, para gastar o mínimo de recurso computacional e ser o mais eficiente possível, certo? Então, agora, se o delta for menor que zero, né, que é a outra opção, aí é um pouquinho mais chato, porque vai ser o seguinte: vai ter uma parte real e uma parte imaginária. A parte imaginária, né, vai ser vinculada ao delta. Então vamos colocar no x1 aqui primeiro só a parte real, né, que é o menos b dividido por 2a. Essa aqui é a parte real dos dois, né, do x1 e do x2. Aí, na hora, a gente vai usar o x2. Não, vamos criar uma outra variável só para não ficar confuso, né? Vamos ali em cima declarar uma variável imaginária, né? Imagem. Vai ser a parte imaginária. Então, só que tem que ser, uma delas vai ser negativa, outra vai ser positiva. Mas vamos calcular aqui junto. Então, a parte imaginária, então vai ser o que? Vai ser o módulo, aliás, a raiz quadrada, né? Ponto square root, raiz quadrada, né? Da módulo ABS do delta. A gente tem que usar o módulo, né? Porque ele vai não existe raiz quadrada de número negativo nos reais. Então a gente tem que fazer o módulo. E isso aqui vai ser acompanhado do i. Mas isso aqui, como é uma variável só de número, a gente coloca só a parte numérica da parte imaginária, né? Então agora a gente vai imprimir aqui as raízes, né? As raízes da equação são x1 e x2. Só que o x1 é a parte real, né? Então tá nos dois. E tem a parte imaginária. Então, essa aqui é a parte real. Então a gente tem que somar com mais a parte imaginária, né? Mais a parte imaginária, imagem, acompanhada do i. A gente coloca aqui entre parênteses, né? Porque pode ser negativa. E aqui a gente faz a mesma coisa, mais a parte imaginária, né? Imagem, entre chaves e entre parênteses, acompanhado do i, só que aqui é menos, porque, né, uma parte da raiz na forma de Bhaskara é mais ou menos raiz de delta. E isso aqui tem que ser dividido por 2 vezes a também, quase me esqueci, que divide os dois termos. Então a gente coloca entre parênteses dividido por 2a. Certo. Então agora ele calcula a parte real, depois calcula a parte imaginária e
imprime as duas para cada caso. Vamos ver agora se o nosso programa está funcionando. Vamos testar. Certo. Vamos colocar aquela mesma equação, né, que eu tinha colocado 2, 2 e 4. Veja só. Agora ele não dá mais aquele erro, né? Vai na terceira opção, que é o delta menor que zero, e coloca a parte real, né, igual para as duas, e a parte imaginária, uma positiva, uma negativa. Certo. Aliás, a parte imaginária aqui, né, vai ser sem... Ah, não, se o A for negativo, ela pode ser negativa aqui também, certo. E eu teria que pegar uma calculadora, né, e verificar isso aqui, mas eu acredito que está certo. A gente pode fazer o programa imprimir o delta também, né, mas isso é muito fácil, se você quiser fazer no seu, você pode também. Deixa eu só procurar um exemplo aqui de uma equação com... Aliás, vamos usar o exemplo mais simples de todos, né, com a equação com o delta igual a zero, né, que seria tipo 2x ao quadrado, né, e o resto zero. Então a raiz é zero, né, que o delta é igual a zero e só tem uma raiz. Então deu certo. Ele testou, né, se o delta era maior que zero, não era, então não fez isso. Aí o delta foi igual a zero, fez isso. No outro, ele testou esses dois, não batia. No último, que é a outra opção, né, que o delta é menor que zero, fez o que estava aqui dentro do código. Então, deu certo. Vamos só testar aqui com o delta positivo, né, só para mostrar que a primeira opção ainda funciona e é igual. Vamos inclusive usar a mesma para você ver que a resposta é a mesma, né? Então, menos 1 e 2. Se o delta for maior que zero, nosso programa não muda em nada, porque ele executa o que está lá no primeiro if. E é isso aí. Basicamente é isso por hoje. Condicionais é uma coisa que dá para fazer muita coisa. Então, por favor, mexam, façam alguma coisa, façam programas. Eu vou deixar uns desafios e na próxima aula eu vou começar a falar de loops, que é se você quiser que o seu programa repita alguma ação várias vezes, por exemplo. E se eu quiser que no final desse programa, ao invés dele fechar, ele perguntar, né, se eu quero fazer de novo. E se eu digitar sim, por exemplo, ele volta pro começo, eu coloco outra equação e ele resolve. Ou então, se eu colocar não, ele fecha. Então isso aí eu vou ensinar na próxima aula, né? Loops, como repetir um programa sem simplesmente ter que escrever, né? Muitas vezes o mesmo código. E é isso aí. Os desafios que eu vou deixar para vocês, né, na aula de hoje, vai ser lá do programa do rendimento. Por exemplo, lá quando ele calcular o rendimento, eu quero que ele calcule, por exemplo, assim, se o rendimento for menor do que 8 km por litro, ele manda a mensagem assim, o rendimento está baixo. E dá o rendimento, né? Fala, o rendimento é tanto, o rendimento está baixo. Aí, se o rendimento for maior ou igual a 12, só que menor do que... Aliás, maior ou igual a 8, né? Que foi o número que eu dei. Só que menor que 12, ele vai falar, o rendimento é tanto, o rendimento está normal, entre 8 e 12. E se o rendimento for maior que 12, eu quero que mande uma mensagem. O rendimento está alto, e claro, né, falar quanto que é o rendimento. Então, é isso aí. Dessa vez não vai testar só, vai testar um intervalo, né, não só um número. E é muito fácil, né, o intervalo é a mesma coisa de, por exemplo, assim, delta maior que zero. Eu tenho que falar uma coisinha aqui, né, que eu tava quase me esquecendo. E se você quiser testar duas coisas dentro do mesmo if, né, para, por exemplo, um intervalo, tem dois caracteres especiais para isso, que são essas duas barrinhas aqui, que eu não sei o nome, me desculpe, mas que no teclado do Windows, né, por exemplo, é Shift e a tecla do lado do Z, que é a mesma dessa barrinha aqui, invertida. Isso aqui significa ou. Então, por exemplo, assim, se delta maior que zero ou delta igual a zero, por exemplo, se a gente fosse testar os dois, né? Claro que aqui, nesse caso você poderia colocar só o igual aqui, né? Mas só para mostrar um exemplo. Esse aqui é o ou. E também temos o comercial duplo também, que é aqui, por exemplo. Aí esse é o e.
Aí, para ser executado, tem que bater as duas condições. Então, o delta tem que ser maior que zero e o delta tem que ser igual a zero. Nesse caso, né, é impossível. Não tem como o número ser maior que zero e ser zero. Mas, ok, só para demonstrar. Isso aqui é o e as duas barrinhas são o ou. Para você testar várias coisas dentro de um só if. E é basicamente isso por hoje. Por favor, façam os desafios, continuem programando, deixem seus comentários com as dúvidas, com as sugestões, eu irei lê-los. Ah, e só um outro detalhe também, porque, por exemplo, que maior igual, se você for escrever menor igual, não é tipo igual menor, assim vai dar erro. O igual é sempre depois. Só um detalhezinho, né? Espero que se o delta for maior que zero. São detalhes. Então é isso aí, galera. Até a aula da próxima semana. Por favor, comentem, se inscrevam no canal da Craft. E é isso aí. Estou me despedindo e até mais.